companheira, ela é guerreira, ela não desiste nunca. Mesmo destruída, mesmo com dor, mesmo com, sei lá, você é a melhor pessoa que tem no mundo. Minha mãe, ela tem um coração enorme, né? Muito grande, tão grande que ela sofre até pelo sofrimento dos outros. Ai, não sei nem como explicar. Minha mãe é minha mãe, né? A Rose do Posto, a minha melhor amiga, a pessoa mais incrível, mais maravilhosa que eu conheço. É uma pessoa muito simples, ela ama o que faz, ser avó, ser esposa, ser mãe. Eu me espelho muito nela como pessoa. É uma mãe que chora junto com a gente nas nossas derrotas, quando acontece alguma coisa. É aquela mãe que sorri com a gente com as nossas vitórias, é aquela mãe que dá bronca quando precisa, mas também sabe abraçar, sabe dar um sorriso quando precisa. Ela é incrivelmente fofa. Às vezes ela fica dando aqueles piti, dizendo que talvez é nervosa, mas não, ela só é fofa. Muito elétrica em alguns quesitos, tipo de querer ficar futricando nas coisas da casa, mas eu só consigo pensar em como ela é fofa. Eu digo assim que a minha mãe é uma base sólida da família. E isso é que transferiu toda essa confiança para a nossa família. Eu sempre falo que amo ela. Sempre, 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 mesmo que seja por WhatsApp, eu tô falando que amo ela. Às vezes a gente não dá tempo de se ver e pela correria do dia a dia, eu chego, ela tá saindo, ela chega, eu tô saindo. Então, quando eu preciso dar uma relaxada, eu ligo para ela, mais ou menos 10 horas da manhã, e digo: mãe, faz uma costela cozida para mim, eu vou jantar na sua casa. Ela também é uma excelente cozinheira. A sopa de mandioca dela e o peixe ensopado não tem igual. O tempero dela é uma coisa espetacular. Eu vejo pouco a minha mãe, porque ela mora em Palotina, e aí ela vem pra cá só no final de semana. A vida de mãe é isso, às vezes é abrir mão de uma coisa para o filho ter a outra, né? Chegar em casa, mesmo que esteja muito exausta, ela sempre quer estar de bom humor para receber a gente e trata a gente muito bem, ela é tão fofa. Quando eu me formei, sabe, aquilo era dela, aquele momento era dela. Foi um sonho que ela não conhecia, um bebê que ela estava no colo e falaram para ela que tinha uma criança e perguntaram se ela queria. E ela, na hora, soube que aquele sonho era real, que não era nada tão fictício assim, que aquela criança tinha que ser dela. E essa criança sou eu. Aquela criança que uma mãe não quis, mas ela quis com todo amor e carinho que ela sempre teve por mim e pelos meus irmãos. Um fato que eu sempre vou lembrar da minha mãe foi a primeira vez que eu saí para morar fora de casa sozinha. E assim, eu sou muito apegada à minha mãe e aquele momento da hora da despedida, eu não consegui conter a emoção, ela também não. E assim vai ser uma coisa que eu vou levar sempre para minha vida, porque eu vi que ela é uma pessoa que eu não vou conseguir assim viver longe, não vou conseguir viver sem ela. E eu sempre vejo as pessoas que não têm mãe, né, falando que queria poder ter dado o último abraço, o último beijo, e agradeço a Deus por isso. Muito obrigado por deixar minha mãe comigo aqui, porque a gente não tem idade. Você sempre precisa da sua mãe, não interessa se você tem 10, se tem 20, 50 ou 60, você sempre precisa da sua mãe, só ela sabe te dar aquele abraço gostoso, e é a mãe, né, é insubstituível. Que eu tenho coragem de dizer que eu amo ela em qualquer lugar, porque nós, filhos de Dona Santina, nós temos coragem de abraçar, de beijar ela. Isso é uma educação que ela nos deixou, inclusive tento passar para minha família igual, porque é o princípio de toda a felicidade, é a família. Eu demorei muito para entender quanto é difícil para você
ser pai e mãe ao mesmo tempo. E foi só quando eu entendi a falta que um pai fazia que eu percebi o quanto você conseguiu ser forte e cuidar da gente para fazer com que a minha infância inteira eu nunca tivesse sentido falta dele. A gente só aprende a ser filho de verdade depois que a gente é pai. Então, depois que eu fui pai, que eu fui entender muito daquelas coisas que ela falava e que a gente achava sem sentido. Pra mim é uma super mãe. Eu amo ela do jeito que ela é, desse jeitinho dela, carinhoso, chorona, que dá bronca, e é assim que a minha mãe é. E se um dia eu chegar na sua idade com 1% do que você é, eu já sou realizada. E a sua história de vida é simplesmente um exemplo, não só para mim, como a Maria Fernanda e o Fernando também, que está no céu. E tem aquela frase que, e se por um descuido Deus te fizesse eterno? Eu te amo muito, feliz Dia das Mães, eu amo você. Você é muito maravilhosa, mãe, você merece isso e mais 1 milhão de coisas, porque você é a melhor mãe do mundo. E eu só quero dizer, mãe, que eu te amo. E te desejo toda, mas toda a felicidade do mundo, porque se tem uma pessoa nessa vida que merece ser feliz é você. Eu te amo muito, 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 muito. Abra esse envelope e leia em voz alta, por favor. Então, vem que a gente estava falando ali. Qual seria a sua reação se você soubesse que sua mãe ouviu tudo? Qual seria a sua reação se você soubesse que a sua mãe ouviu tudo? Ai, meu Deus, eu não sei. Eu não sei. Não pode ser. Não pode ser verdade, eu tô tremendo. Eu não tenho nenhum problema de abraçar ela, mas eu fico com vergonha agora. Vergonha do quê, meu amor? Tô escutando tudo. Ai, eu não sabia falar. Te amo, mãe. Você sabia que eu ia vir aqui? Eu também. Sua safada. Por que eu não faço pra É por você. E eu quero sempre que ela saiba que a gente ama muito ela como pessoa, como mãe, como mulher, como tudo. Oi, mãe. Agora eu tô com vergonha. Uau! Impossível não chorar. Feliz Dia das Mães. Mães. Mamães.
Uau! Deus é bom. Deus tem sido bom conosco, que temos aceitado esse desafio de sermos mães, que não é tarefa fácil. Eu fiquei muito feliz de estar aqui. Faz muito tempo, eu não lembro qual foi a última vez que eu trouxe uma palavra no Dia das Mães. Geralmente é o G que faz isso, porque ele gosta de honrar as mães. Mas eu pedi, dessa vez, eu falei, eu gostaria de trazer a mensagem para as mães esse ano. E ele falou, claro, de pronto. E eu estou muito feliz, muito honrada em poder compartilhar com você, com a igreja, essa mensagem de hoje, aquilo que o Senhor tem para derramar nos nossos corações, aquilo que Ele tem para falar conosco nesse dia tão especial. Então, eu gostaria de pedir para que a gente fosse colocando de pé. Nós vamos ler 1 Reis, capítulo 3, uma passagem bem conhecida, a partir do versículo 16. É um momento onde o rei Salomão, ele é colocado à prova, e a partir desse momento, essa direção que Salomão traz nessa situação, o povo realmente entende ali o quanto Deus abençoou Salomão com sabedoria. Ele foi considerado o homem mais sábio que já existiu, o homem mais rico que já existiu. E aqui, então, diante desse julgamento, o rei foi, essa sua sabedoria realmente foi comprovada, atestada diante do povo. Começando no versículo 16, diz assim: Então, vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei à luz a um filho. No 3º dia depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho dessa mulher. Portanto, se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, enquanto dormia tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e deitou nos seus braços. E a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-se de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas quando reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é o meu filho, o teu é o morto. Porém essa disse: Não, o morto é o teu filho, o vivo é o meu. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e o teu filho é o morto. E a outra diz: Não, o morto é o teu filho, o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em 2 partes o menino vivo e dai a metade a uma e a metade a outra. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou pelo seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu seja dividido. Então respondeu o rei: Dai à primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus
para fazer justiça. Feche os teus olhos. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, por esse dia tão especial, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa. Obrigado por essa palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. Abrimos o nosso coração nessa manhã e queremos, Pai, que aquilo que o Senhor deseja depositar em nós, que possamos receber como terra fértil, Pai. Uma terra preparada, Senhor, para que cada semente, Pai, possa brotar e gerar frutos, e desses frutos, Pai, que possa ser estabelecida uma árvore frondosa, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Então aqui é um clássico de uma das mensagens da Bíblia, dessas duas mães, que chega diante do rei, brigando por um filho, e de maneira muito sábia, esse rei fala assim: então vamos resolver essa parada, vamos partir esse menino no meio. E aí a mãe verdadeira, a mãe real, ela então prefere abrir mão do seu filho do que vê-lo morto. E é muito interessante porque aqui fica claro que toda mãe de verdade é aquela que está disposta a perder para ganhar. Toda mãe de verdade. Toda mãe de verdade é aquela que está disposta a perder. E essa disposição, ela começa muito cedo. Porque toda mulher que decide se tornar mãe, começa já a abrir mão de muitas coisas. Em primeiro lugar é o seu corpo, a sua silhueta, as coisas começam a mudar, não é? A cintura desaparece, aquela barriguinha que no começo é muito esquisita. E assim, de maneira... Isso não é nada comparado àquilo que vai vir pela frente, nessa jornada da maternidade. Mas começa, dá a largada. E aí, então, as pessoas começam a dizer: se prepara porque você não vai dormir, se prepara porque você vai ver, dorme enquanto você pode. E aí, todos aqueles, então, começam a anunciar tudo aquilo que a gente vai ter que abrir mão pela maternidade. E é muito incrível, porque começa realmente esse processo, e aí nasce aquela criança. E aí, realmente, por alguns meses, a gente não sabe o que é dormir direito, mas junto disso nasce um amor, uma devoção, nasce uma mulher, algumas em crises enquanto grávida. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou realmente? Eu sou dorminhoca, eu não consigo acordar. E de repente nasce a criança, e junto com essa criança nasce uma mãe. Uma mãe desperta, uma mãe acordada, uma mãe atenta, uma mãe vigilante, não é? E aí começa essa grande jornada. Como a pastora abriu aqui, a pastora Leandra falando que nós somos cooperadores do Senhor na criação, porque assim como o Senhor nos criou, a mãe participa desse processo de criação de uma maneira tão exclusiva. Há uma exclusividade tão grande da parte da mulher no gerar, não é? Sabemos também das mães que geram com o coração, aquelas que adotam, e elas são tão mães quanto aquelas que geram. Eu me lembro uma vez conversando com uma amiga minha, uma grande amiga, uma amiga que é até hoje uma referência para mim de mulher, uma referência para mim de uma mulher cristã, uma mulher de Deus, a Debbie, uma amiga americana. E nós nos conhecemos, e ela tinha 4 filhos adotivos na época que nós nos conhecemos. Hoje ela tem 7. E eu me lembro que ela adotou umas gêmeas, ela tinha a Ana e a Ellie, e elas eram recém-nascidas quando a gente se conheceu. E eu ajudei muito no processo da criação dessas meninas. Hoje elas têm 18 anos. E ali nos Estados Unidos, a gente juntas ali cuidando daquelas menininhas. E eu sabia que ela não podia engravidar. E eu não sabia se ela gostaria ou não de engravidar, se ela gostaria de ter um filho natural, biológico ou não. E eu decidi perguntar para ela, porque eu queria saber se eu oraria por ela ou não.
falei, bom, eu vou perguntar para saber se eu oro. E eu me lembro de perguntar para ela, Debbie, se você pudesse ter filhos biologicamente, essa seria hoje uma opção para você? Eu estou te perguntando isso porque eu quero saber se eu posso orar por você sobre isso ou não. E eu nunca vou esquecer dessa resposta. Ela disse assim, eu sempre sonhei em ser mãe. Eu nunca sonhei em estar grávida e eu já sou mãe. Então você não precisa orar por isso, porque eu já realizei o meu sonho, porque eu sou mãe. E me marcou essa resposta. Eu falei, uau, que incrível, né? E é tanto verdade que ela adotou mais 3 depois disso. E hoje são 7 filhos, uma família incrível, uma família linda. Então sabemos também que aquilo tudo de uma jornada que uma mãe vai ter, começa sim, na grande maioria, na gestação, mas vai muito além disso. O depósito na vida de uma mãe sobre um filho é realmente no dia a dia. É realmente nessa atenção, nesse olhar, nesse lugar que só uma mãe ocupa. É muito incrível, a paternidade, a gente entende o quão importante ela é. Ela é muito importante. Ela é muito importante naquilo que, na geração, naquilo que, na vida adulta, nessa lacuna, o quanto a paternidade é importante. Mas quando nós entendemos o coração e a importância e o papel da mãe, ela é tão fundamental. Quando a gente pensa na Trindade, que é o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo que desceu como auxiliador, é muito interessante porque a mesma palavra, a mesma origem da palavra que se dá ao Espírito Santo é a mesma palavra que se dá quando o Senhor fala em Gênesis que Ele cria a mulher e Ele disse que a mulher seria como auxiliadora. Porque o Espírito Santo é aquele que consola, é aquele que dá colo, é aquele que afaga, é aquele que está junto. E a mãe tem esse papel, não é? Quando uma criança cai, quando ela se machuca, o pai, levanta aí, piava. Não, mas machucou, você já checou, você já foi lá. A mãe dá um beijinho, vai passar, não é? Não tem o pai que fala isso. Não tem filho que corre para o pai. Dá um beijinho, né? É com a gente. Esse lugar é o lugar que a gente ocupa. Esse colo, esse afago, esse carinho, né? Os pais estão mais preocupados em forjar, em formar, não é? Eu vejo a dinâmica do Jean com o Bento, meu Deus, é um exército quase. É um general, entendeu? E aí, com a mãe não. Com a mãe eles choram mais, com a mãe é diferente, é outro papo, é de outra forma, é de outro jeito. Ontem o Jean veio para cá com a Ana Júlia para o vertical, eu queria estudar um pouco mais e eu fiquei com o Bento e a gente teve um papo muito aberto ontem. Foi muito incrível ontem a conversa que a gente teve, que eu falei, eu vou aproveitar esse tempo aqui. E aí começou aquele papo que eu acho que toda mãe sabe, já começou, filho, você sabe que você pode contar comigo. Você sabe que com a mamãe você pode falar todas as coisas, porque filho, eu sou a pessoa que você mais pode confiar, de contar todas as coisas. E começa com a mãe que já não teve esse tipo de papo com o filho, falando, filho, você pode confiar. E aí, amados, no final da conversa, eu descobri que ele tinha quebrado o nosso elefantezinho de madeira. Ele olhou para mim com aquele olhar, virou o olho, mãe. Eu falei, que foi, filho? Então, eu preciso te contar uma coisa. Sabe o elefantinho? Que elefantinho, Bento? Aquele ali, apontou. Caiu. Caiu, filho, caiu. E o que aconteceu? Quebrou a patinha do elefantinho, mas o papai consegue colar, E aí eu falei, filho, entendi, traz aqui, deixa eu ver. Aí ele foi, trouxe já com aquela boca meio de balão, sabe que eles fazem, que fica uma boca meio assim, ó.
sabe, nervoso, um nervosismo junto, o que vai acontecer aqui? E aí eu falei, filho, eu estou muito feliz que você decidiu contar a verdade para a mamãe, que você decidiu contar. Sabe por quê? Que eu ficaria muito, mas muito mais chateada. Eu ficaria muito mais triste com você se você tivesse mentido para mim, se você não tivesse me contado, do que com um elefante quebrado. É claro que às vezes você vai fazer alguma coisa que vai me deixar muito triste e chateada. Se você quebrar alguma coisa, se fizer alguma coisa. Mas saiba que a minha tristeza sempre vai ser maior se você decidir não me contar. Então, sempre me conta, filho. E aí, eu comecei a ministrar o coração dele sobre a palavra confiança. Sobre o que é confiar. E ele, o que é isso? E aí foi longe a conversa. E eu comecei a explicar, e eu falei assim, sabe o que é confiança? Sabe quando você vai levar um Pix, que você olha para mim e você pergunta assim, mamãe, vai doer? E eu olho para você e falo assim, vai, Bento, vai doer. Vai doer, filho, é rápido, é uma picada, mas você vai sentir... Vai acabar antes de você imaginar. Então, quando você quiser começar a chorar, já vai ter passado, mas vai doer. Sabe isso, filho, que a mamãe fala? Quando você pergunta, mamãe, você vai demorar para chegar? Já chorando, eu falo, vou demorar. Então, filho, a mamãe não mente para você. Você pode confiar em tudo aquilo que você me perguntar, porque eu vou ser sincera em te responder. Não é assim? Não é assim? Eu falei assim, então, eu também quero confiar em você. Quando eu te perguntar alguma coisa, eu quero que você me diga a verdade. E assim eu vou sempre confiar em você. E a gente vai ter uma relação de confiança, onde você confia em mim e eu confio em você. Vamos fazer isso? Vamos fazer esse trato? De sempre falar a verdade um para o outro? Vamos, mamãe. E aí ele abriu o coração e disse para mim quem ele está apaixonado, com quem ele quer casar. Não estou brincando, verdade? Foi profundo, foi profundo, foi profundo. Eu mal dormi pensando nessa conversa. Mas amém, né? Eu tenho que estar pronta para ouvir meu filho. E ali eu ouvi, queria até fazer um anel. Falei, oh meu Deus do céu, como assim? De verdade. Enfim, agora eu não posso mais aqui expor meu filho, mas foi uma conversa interessante. Então, eu vejo como, amadas, esse papel da mãe, esse lugar que o Senhor escolheu, que nós ocupássemos, um lugar de tanta nobreza, um lugar tão incrível, e que eu vejo que cada dia que passa, a gente está remando mais e mais contra a maré. As mulheres cristãs, nós mulheres, nós mães, precisamos estar atentas. Ao ver esse vídeo, o que mais me marcou e que foi muito interessante, por isso que eu quis compartilhar com vocês hoje, é que a maioria das mães aqui retratadas são mães mais velhas, não é? São mães já de adultos, a grande maioria. E foi muito interessante ouvir o relato desses filhos para essas mães. E eu fico me questionando, essa próxima geração, o que elas terão para falar das mães? Como será o relato dessa próxima geração em relação às mães? Eu posso dizer uma coisa, que para nós, mulheres cristãs, mulheres de Deus, não pode ser muito diferente disso. Minha mãe, acolhedora, carinhosa, a palavra dela, o colo dela, a presença dela, a comida dela, o cheirinho dela, o apoio dela, chorando nos momentos de desafios, vibrando nos momentos de alegria e de conquista. Assim tem que ser. E eu me preocupo porque nós estamos vivendo um momento
de empoderamento feminino. Eu não sou contra uma mulher realmente exercer uma função de liderança, exercer uma função de uma carreira bem-sucedida. É claro que não. Mas eu realmente me preocupo no quesito maternidade. Eu realmente me preocupo porque a onda lá de fora é fazer com que essa função tenha menos importância, seja cada dia que passa é um cargo mais irrelevante, dado-se as pessoas a fazer. É muito interessante porque essa estimação, eu vou te trazer aqui uma informação no site da ONU, tá? No site da ONU, em pesquisa, diz que hoje a estatística por ano são de 70 milhões de abortos. Isso estima-se em 180 mil abortos por dia no mundo. 180 mil abortos por dia. Hoje, o mundo tem 67 países que o aborto é legal. O aborto é legal em 67 países. Tudo isso realmente nessa nova modalidade, nessa modernidade, onde se parece que ser mãe é ser coisa do passado. Ser mãe é coisa de antigo, porque mãe atrasa, filho atrasa a vida. Hoje em dia, o maior número de abortos não é daquelas que acham que não podem sustentar uma família. Mas a grande maioria hoje do aborto é daquelas que entendem que ser mãe e gerar um filho é atraso de vida. Nós estamos vivendo uma modernidade onde cada dia que passa, parece que é mais vergonhoso para uma mulher dizer: eu sou do lar, eu cuido da minha família, eu sou mãe, eu me dedico à minha família. Parece que hoje, se você dizer isso, é constrangedor. É muito interessante, amados, porque o modernismo veio desconstruir a família. E a desconstrução da família vem justamente nessa viés da gente dar menos atenção para os filhos, porque o lance é a gente pensar na gente, a gente olhar para a gente, porque o que importa é a gente ser feliz, porque o que importa é eu buscar as minhas felicidades, as minhas realizações, e aquilo que tiver na minha frente me impedindo de fazer, eu vou abrir mão. Hoje nos Estados Unidos, em Nova York, já se pode matar uma criança no nascimento. No 9º mês, nasceu, não quero, pode matar. Acabou com aquela ideologia de que, é feto, não é vida, não tem vida ainda, são não sei quantas semanas. Não, não tem mais esse tipo de defesa. Acabou esse tipo, né? Antigamente, quando se falava, existia essa discussão que não era vida ainda tal. E agora, o governador da Califórnia, prestem atenção, governador do estado da Califórnia, quer dar a chance para uma mãe. Ele entrou com uma lei, não foi aprovada ainda, mas ele teve a ousadia de entrar com uma lei que a mãe pode pensar depois do nascimento por 7 dias, se quer ou não. Analisar. Então, eu sei que parece ser pesado estar falando sobre tudo isso no Dia das Mães, mas eu só quero fazer esse parênteses aqui para que a gente possa entender que nós estamos vivendo debaixo de uma sociedade que está doente.
E que a gente tem que saber cuidar do nosso coração e entender que a palavra de Deus, amados, é aquilo que rege as nossas vidas. E eu estou aqui para dizer para você, mamãe, dizer para mim, que sou também cometida de tantas flechas desse modernismo, desse mundo lá fora, querendo me empoderar de tanto jeito que quer fazer eu acreditar que ser mãe deixou de ser algo tão sublime, tão nobre, tão lindo. Eu estou aqui dizendo para você e afirmando isso, que não existe para você que é mãe aventura melhor, desafio maior. Não existe. Quando nós pensamos na mãe mais incrível que já existiu na história da humanidade. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi essa frase falando assim: Deus esperou mais de 2000 anos para encontrá-la. De tão especial que ela deveria ser, Maria, mãe de Jesus. Eu gostaria de convidar você a abrir em João, no capítulo 2. É muito interessante o papel de uma mãe na vida de um filho. É tão interessante que a Bíblia relata muito mais momentos de Jesus com Maria, de Maria com Jesus, do que o próprio José. Não é verdade? Relata muito mais. Sabe por quê? Porque a mãe é aquela que tem a sagacidade de saber ler, entender a angústia de um filho. A gente tem essa sagacidade de entender quando os nossos filhos estão temerosos, quando eles estão amarelando, quando eles estão meio assim, quando os nossos filhos estão dando um sorriso, mas que por detrás desse sorriso eles estão com medo. Quando os nossos filhos disfarçam, quando machuca e a gente observa e a gente vê que no meio dos amiguinhos ele está se fazendo de forte, mas a gente vê que por dentro ele está sentindo aquela dor e a gente fala assim, ele está controlando, não é? A gente reconhece o choro da manha e o choro de verdade. Quantas vezes o filho está chorando, todo mundo se... Não, esse daí é de manhã, não se preocupa, não é nada. Aí, de repente, a gente ouve exatamente, a gente fala, esse doeu. Esse doeu. A gente decifra todas essas coisas, mas para isso é preciso ser presente. Para isso é preciso conhecer. Para isso é preciso gastar tempo. Para isso é preciso criar intimidade. E aqui Maria, então, revela o quão íntimo ela era de seu filho, o quanto ela entendia a dinâmica do seu filho. E eu posso dizer que nessa passagem é o último momento de ser mãe. Aqui nessa passagem é o último momento que Maria desfruta da maternidade de seu filho. Porque a partir desse momento, assim como eu disse a frase que toda mãe está disposta a perder para ganhar, Maria sabia que nesse momento ela iria perder o seu filho para ganhar o seu Senhor e Salvador. Ela sabia disso. Então, aqui ela diz assim, olha só, no primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Cristo, aos 30 anos. Mateus 2, a partir do versículo 1, diz: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Oi? João 2, o que eu falei? Desculpa, gente, João 2, não sei por que eu falei Mateus. João 2, a partir do versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus.
Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Olha só, presta atenção aqui. Vamos entender os olhares desse, eles não têm mais vinho. Estava lá a festa rolando, mãe de Jesus ouviu, não tem mais vinho. A mãe já pensou, é agora, chegou a hora. E ela chega para o filho, daquele jeito de mãe, olha bem para o filho e fala: filho, não tem mais vinho. Tem mais vinho. Aí, Jesus aqui é filho. E eu acho que é o último momento que Jesus é filho também. Que ele fala assim, olha só. Mas Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Tipo, mãe, qual que é o meu problema? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso, mãe? Aí ela falou, tá com medo, né? Tá receoso, tá, né, tenso aqui. É aquele momento que a mãe fala, eu vou ter que dar aquela empurrada de mãe. Então, ele fala assim, mãe, ainda não é chegada a minha hora. Mas você vê que ele é filho, porque chegou a hora. Ele faz o milagre. Então, ele está ali ainda pedindo como filho aquele apoio que só a mãe sabe dar. Então, ela falou aos serventes, ela olhou para ele, olhou para os serventes. Eu creio que ela olhou para ele de novo, eu imagino muito essa cena da mãe. Respirou fundo e falou, façam tudo o que ele pedir. E nesse momento, Jesus entendeu, não dá mais para escapar, chegou minha hora. Chegou minha hora. Ela só olha para os serventes e fala assim, sabe quando expõe? Sabe aquele jeito que já fala alto? Ele se obriga a fazer, tipo, sabe quando não tem jeito mesmo? Eu imagino que Maria fala, vem cá. Aí ele tipo, nossa, eu já imagino Jesus, não acredito. Sabe, quando o filho fica daquele jeito, mas a mãe tem que dar aquela empurrada. E é isso que Maria faz aqui, de uma maneira muito incrível, porque até esse momento é um diálogo entre mãe e filho. E aí, então, ela falou aos seus serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, cada uma levava 2 ou 3 metradas. Jesus lhe disse, eu imagino ele, chegou, né? Entende? Ele tinha acabado de falar que não era a hora dele. Você consegue entender o quanto era um diálogo de um filho com uma mãe tentando escapar? E essa mãe ali afirmando o seu filho e dizendo, filho, chegou. Encheu as águas, as talhas, e eles encheram totalmente, então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles fizeram, e tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se também que os sabiam que os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. E aí, o milagre é se dado. E nós entendemos que nesse momento, como eu disse, Maria abre mão. Porque é toda mãe verdadeira, verdadeiramente mãe, quer ver os teus filhos indo mais longe que quer ver os teus filhos realizando mais do que ela. Uma mãe madura, ela não é uma mãe jamais competitiva,
mas ela é uma mãe que se coloca aos pés do Senhor, dizendo: Deus, eis-me aqui, me usa para imprimir no meu filho tudo aquilo que o Senhor deseja. Eu fico imaginando a mãe de Billy Graham, eu fico imaginando a mãe de John Wesley, que diz que era uma mãe incrível, que os filhos cresceram, os filhos crescendo, vendo essa mãe ajoelhada em oração. Uma mãe que era tão sensível à voz do Espírito, que conseguiu gerar esse homem que fez toda a diferença na história da igreja, na história do cristianismo. E amadas, quem será que o Senhor entregou nas tuas mãos? Quem será? O que será o desejo do coração de Deus para o teu filho e para a tua filha? Entenda que aquilo que o Senhor deseja que o teu filho e a tua filha seja e realiza, Ele compartilhou esse desígnio com você, que é mãe. Ele compartilhou com você esse desígnio. Eu sempre digo que quando nós estamos sensíveis e tudo que a gente tem que pensar na criação dos nossos filhos. Eu disse isso uma vez, que eu tenho uma amiga que ela é filha de 2 pastores, de um casal de pastores que são amigos nossos. Nós já tivemos o privilégio de recebê-los aqui pregando, que é o pastor Rubens e a pastora Roseli, que para mim, para o G, foi uma referência para a gente. Inclusive, mandar um beijo para a Rô, uma grande mãe. Feliz Dia das Mães, Rô, ela sempre nos acompanha, a pastora Roseli. E a Mari, que é a filha da Roseli, uma amiga, uma irmã para mim. Eu sempre digo que quando nós éramos menores e numa seminário de cura interior, a Mari sempre dormia. Todo mundo lá, arranhando, aquela coisa, chorando, o Senhor curando. Eu olhava para o lado, a Mari dormindo. Eu falava, meu Deus, não tem o que curar. Não tem, né? Porque ela teve o privilégio de nascer num lar onde os pais tiveram a sensibilidade de criá-la debaixo de um ambiente tão saudável, que ela foi poupada de tanta coisa. E isso sempre foi uma inspiração para mim. Eu falo, Senhor, eu quero ser essa mãe. Que aos meus filhos serem ministrados, eles não encontrem dor que possa ter sido causada por mim ou pelo meu marido. E que essa possa ser a nossa oração. Que essa possa ser o nosso desejo. O nosso desejo. Eu já disse isso aqui inúmeras vezes, mas vale a pena repetir. Vale a pena repetir dentro desse contexto, que nós temos que entender que o significado da palavra bem-sucedido, as pessoas tentaram mudar aquilo que significa essa palavra e gerar essa palavra dentro de um contexto de ser bem-sucedido, quando você chega no fim da vida com dinheiro, abastado, aí você fala assim, nossa, essa pessoa é muito bem-sucedida, mas o significado da palavra bem-sucedido está relacionado à sucessão. Quando você chega na velhice, você olha que os teus filhos foram além de você, que você olha que os teus filhos são melhores do que você, você pode olhar e falar assim, eu sou uma pessoa muito bem-sucedida. Eu cheguei na minha velhice e posso olhar para os meus filhos e ver que eles estão além de mim. Eles foram muito mais longe de onde eu fui. E podemos olhar e dizer, somos bem-sucedidos. Essa é a nossa missão. Esse tem que ser o nosso real prazer, mãe. Não deixe o mundo te enganar. Não deixe o mundo te confundir.
Não deixe os valores da modernidade e desse mundo tão egoísta, tão egocêntrico, tão excêntrico, te fazer acreditar que essa função, ela é coisa do passado, ela é coisa da antiguidade. Quando nós olhamos na Europa, a Europa ela é velha. Ela é velha porque a geração dos 40 para baixo decidiram não ter mais filhos. E quando nós olhamos para a Europa, nós também vimos um detalhe muito importante, que já é uma cultura pós-Deus. É uma cultura que já não mais acredita em Deus, é uma cultura totalmente distante de Deus. Na Europa, as igrejas lindas, prédios lindos, catedrais lindos, todos se transformando em bares e boates e museus. As igrejas se fechando, um povo com o coração tão afastado de Deus, carregando na sua cultura a modernidade, achando que isso é incrível. Mas eu posso dizer para você que não tem nada mais incrível do que um ser humano viver o desígnio do Senhor. E eu posso aqui te dizer que o Senhor nos designou, mulher que é mãe, a ser mãe. A ser mãe, a curtir, a gostar, a se entregar à maternidade, a ter aquele relacionamento de olhar para um filho, de trocar um olhar, de desafiá-lo, de dar aquele pontapé inicial, assim como a gente vê Maria, meu Deus, que incrível! Minha filha é uma filha extremamente tímida. Amados, vocês não fazem ideia o que é para a Ana Júlia estar aqui cantando no louvor e adorando. Ela não sabe nem o que fazer com as mãos, não sei se você já percebeu isso, de tanta timidez. E quantos momentos eu aqui, e tudo que ela precisa é do meu olhar dizendo, é isso aí, filha, está muito bom, você está conseguindo. Você está aí pelo mérito teu, não é porque você é filha do pastor e da pastora, mas é porque você é uma adoradora. E eu falo para ela, você está nesse lugar, filha, porque você conquistou esse lugar em Deus. Porque você dá testemunho daquilo que você é no teu dia a dia, no teu comportamento, de como você é como filha, como irmã. Você está ali, filha, porque o Senhor tem te chamado. E como é importante para ela ouvir todas essas coisas. Como ela precisa desse encorajamento meu e do pai, dessa afirmação. Como a gente tem que estar sensível aos temores dos nossos filhos e encorajá-los a encarar cada temor. Mas para isso é preciso intimidade. E eu estou aqui para te desafiar, seja íntimo do teu filho. Gaste tempo com ele. Invista em tempo com teu filho. Mais do que se preocupe com isso, mais do que a roupa que ele vai estar vestindo, mais do que os presentes que você tem que comprar, mais do que das coisas que ele vai ter, porque tem muita mãe trabalhando falando porque eu quero proporcionar, porque eu quero dar. Eles não estão nem aí com isso. Tudo que eles querem é a tua presença. É o teu amor, é o teu afeto. Eu quero pedir para que a Regi já possa trazer as crianças, nós vamos estar orando. E eu quero orar por você, mãe. A gente precisa de tanta sabedoria, a gente é tão metralhado, a gente é tão desafiado, a gente tantas vezes se sente numa corda bamba, é tanta tarefa para uma mulher hoje em dia, é tanta coisa, é trabalho, é filho, é casa, é o casamento, aquelas que são mães sozinhas, solteiras, que o desafio ainda é maior. São muitos os desafios, mas amadas, o meu desafio para você, mãe, nesse dia, é que você consiga colocar o teu coração diante dos pés do Senhor. Ele é aquele que vai te instruir, é aquele que vai te conduzir. A maior garantia do sucesso da tua maternidade é você se dispor a ouvir e obedecer à voz do Senhor.
ouvir e obedecer à voz do Senhor. Eu gostaria de convidar as mães para se colocar de pé agora para nós orarmos. A palavra de Deus diz: o amor não é egoísta, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é a nossa missão, gerar um ambiente saudável para os nossos filhos. A palavra de Deus diz que a mulher é aquela que edifica o seu lar, é aquela que traz o tom da casa, é aquela que sabe com a tua presença colorir e fazer da casa o ambiente mais agradável, mais gostoso, mais cheiroso, um ambiente onde os filhos amam estar, um ambiente onde o marido ama chegar. Essa é a nossa missão. O Senhor nos chamou para uma missão tão linda dentro do contexto familiar. O cheirinho do bolo, de um pãozinho, da comidinha, aquela mesa posta, a mãe que prioriza essas coisas. Que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus nos ensine, nos ajude, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Senhor, eu quero apresentar cada mamãe aqui. Quero apresentar cada mulher aqui. Quero nos apresentar diante do Senhor. Pai, nós precisamos do Senhor, Deus. Nós precisamos, Senhor, da Tua sabedoria. Nós precisamos, Senhor, da Tua direção. Nós precisamos, Senhor, da Tua mão. Nós precisamos, Senhor, da Tua voz. De maneira audível, Senhor. Nos ajuda, Pai, a respondermos a esse chamado, Pai, de maneira integral, de maneira verdadeira, corresponder, Senhor, com a Tua expectativa, a expectativa que o Senhor tem em relação à nossa maternidade, Senhor. É tão difícil para a gente, Deus, é tanta coisa, às vezes a gente se sente tão sobrecarregada. Às vezes é tão pesado para a gente, Senhor, são tantos os atributos, Pai, são tantas as tarefas, são tantos detalhes para a gente resolver, se preocupar, pensar. Às vezes a gente se sente tão sozinha, Senhor. Às vezes parece um trabalho tão solitário, Pai. Nos ajuda, Senhor. Com Teu amor, Pai, com a Tua direção, nos dê, Senhor, abençoa-nos, Deus, com a Tua mão poderosa, abençoa-nos, Senhor, que a gente não perca, Pai, a essência da maternidade, que a gente preze como mulheres cristãs, como mulheres de Deus, que possamos, Pai, ser referência para essa sociedade, sermos referência para os amiguinhos dos nossos filhos, ao entrarem na nossa casa e desfrutar de um ambiente, Pai, de amor, de cuidado, um lugar gostoso, uma casa de paz, uma casa de alegria, uma casa de harmonia, porque tem uma mãe ali, preocupada em gerar esse ambiente, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda na leitura com os nossos filhos, nos desafios que a gente tem com os nossos filhos. Que possamos ter uma leitura real, que possamos ser intencionais com os nossos filhos. Na educação, Senhor.
no preparo, Senhor, em tudo aquilo que eles precisam para crescerem de maneira saudável, Pai, mais perto de Ti, mais sensível ao Senhor. Nos ajuda, Pai, abençoa-nos, Deus. Abençoa-nos, Deus. Abençoa cada mãe aqui. Coloca a tua mão assim, mães, para receber. Senhor, derrama, Pai. Derrama, Senhor, das tuas bênçãos. Igreja, começa agora a orar. Você, marido, esposo, coloque tua mão sobre a vida da tua mulher e abençoa a tua mulher. Abençoa a tua esposa. Abençoa. Maridos, que você possa ser ministrado agora, aliviando também a carga da tua esposa, ajudando a tua esposa, principalmente a tua esposa que trabalha fora, que precisa dar um duro danado. Maridos, auxilia a tua esposa, ajuda a tua esposa, para que ela tenha tempo também com os filhos, para que ela possa exercer esse papel. Oh Deus, abençoa-nos, Senhor, nos ajuda, Pai. Que a gente não se perca, que a gente não perca o nosso foco, que o nosso coração, Senhor, esteja alinhado ao Teu coração, e que o nosso coração esteja alinhado ao coração dos nossos filhos, que o coração dos nossos filhos estejam alinhados ao nosso coração, que o coração dos nossos filhos estejam alinhados ao Teu coração. Pai, eu quero aqui como mãe, Senhor, clamar agora, Senhor, por cada filho desviado, por cada filho, Senhor, distante dos Teus propósitos e caminho. Deus, nós clamamos nessa manhã como mães. Alcança, Senhor, os Teus filhos perdidos, enganados, cegos, Pai. Abram os olhos, Senhor, dos filhos que estão distantes do Senhor nesse dia. Como mãe, Senhor, nós clamamos por esses filhos, Pai, para que eles tenham olhos e vejam, que toda a escama dos olhos possam cair, todo coração de pedra, Senhor, todo coração revoltado, todo coração duro, nós clamamos nessa manhã, Deus, alcança o coração dos filhos, amoleça o coração dos filhos. Declaramos, Senhor, todos os filhos, Pai, com os joelhos dobrados, e que cada língua de cada filho possa confessar o Teu senhorio, Pai. Declaramos filhos com corações quebrantados, Senhor. Levantamos um clamor agora, Senhor, como mães, como intercessoras, e clamamos, Deus, alcança o coração dos nossos filhos, alcança o coração dos nossos filhos, alcança, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca-os, Espírito Santo de Deus, aonde quer que eles estiverem. Toca-os, 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 Deus. Traga-os para perto de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de sermos mães. Te agradecemos, Deus. Te agradecemos, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome nas nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pelo Teu amor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar.